Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter aqui na área. Bora lá continuar a resolução da prova do ITA 2022 com vocês. A questão 54 da primeira fase que diz o seguinte, olha só. O número de soluções reais e distintas da equação no intervalo de 0 até 2π é quanto? Então vamos lá. Bom, primeira coisa aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou desenvolver o cosseno de 2x. A gente sabe que o cosseno de 2x ele é igual a cosseno ao quadrado de x menos quem? Menos seno ao quadrado de x. Só que da relação fundamental a gente pode tirar que o seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado. Então a gente vai ficar com cosseno ao quadrado de x menos 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Aí a gente vai ter, ó, menos com menos vai ficar mais, ou seja, isso aqui vai dar 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Então beleza, já temos aqui essa primeira parte. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou substituir. Então a gente vai ficar com o seguinte na nossa equação, olha só. Vai ficar cosseno 2 cosseno ao quadrado de x menos 1 ao quadrado igual a 3 menos o cosseno à sexta de x menos o 5 vezes o cosseno ao quadrado de x. Eu fiz isso justamente para você perceber, né, como todo mundo tem aqui em x e esse cara está em 2x, fica difícil da gente trabalhar. Então o ideal é a gente sempre ter todos no mesmo argumento, podemos assim dizer. Fechou. Aqui é um produto notável, então a gente pode fazer, ó, quadrado do primeiro, então quadrado do primeiro, aí menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok, isso aqui vai ficar igual a 3 menos o cosseno à sexta de x menos o quê? 5 cosseno ao quadrado de x. Levando a galera toda para o primeiro membro, o que vai acontecer? Ó, a gente tem aqui o cosseno à sexta como sendo o cara de maior grau, cosseno à sexta de x, aí depois a gente vai ter o 4 cosseno à quarta, então mais 4 cosseno à quarta de x, depois a gente vai ter aqui, ó, o menos 5 cosseno ao quadrado vem para o primeiro membro mais 5, então vai ficar menos 4 mais 5 que vai dar 1, então mais o cosseno ao quadrado de x, aí depois a gente tem o 3, vem para cá menos 3, 1 menos 3 dá menos 2, então menos 2, isso daqui fica igual a quanto? Igual a 0. Bom, aqui no caso, a gente pode fazer uma mudança de variável, né? Então eu vou chegar aqui, vou chamar cosseno de x, por exemplo, de um y. Então, melhor, né? Vou chamar cosseno ao quadrado de x de y. Então, o que vai acontecer? A nossa equação vai ficar o seguinte. Se o cosseno ao quadrado é igual a y, o cosseno à sexta vai ficar y à terceira. Então, a gente vai ficar com y à terceira mais 4 vezes o y ao quadrado. Aí depois aqui mais o y menos 2 igual a quanto? Igual a 0. Fechou o rolê. O que vai acontecer aqui? Ó? Vamos lá. Daqui, pessoal, a gente tem, por exemplo, o seguinte. Se a gente utilizar o teste das raízes racionais, perceba que y igual a menos 1 vai implicar no seguinte, olha só. Menos 1 ao cubo, então a gente vai ficar com menos 1 ao cubo, mais 4 vezes menos 1 ao quadrado. Aí, menos 1 com menos 2, isso vai ser igual a quanto? Menos 1 ao cubo vai ficar menos 1, então menos 1 ao quadrado vai ficar 1, vezes 4 vai ficar 4, então vai ficar 4. E depois a gente vai ter aqui menos 1 com menos 2. E isso daqui, ó, menos 1 mais 4, menos 1, menos 2, isso daqui dá 0. Ou seja, significa então que y igual a menos 1 é uma solução, é uma raiz. Só que aqui é legal que a gente já consegue, por exemplo, como o cosseno ao quadrado eu chamei de y, então a gente teria que cosseno ao quadrado de x é igual a menos 1, o que não ocorre. Não ocorre. Por quê? Porque ele não pode um número ao quadrado ser negativo, dentro aqui, claro, do conjunto dos números reais. Então isso daqui não ocorre. Beleza. Então significa o seguinte, que se tiver solução vai ser outra, vai ser outro y. Para a gente resolver, a gente pode fazer do seguinte modo, dispositivo de Breuer-Ruffini. Vou pegar aqui os coeficientes dessa minha equação do y ao cubo, então o coeficiente a gente vai ter 1, o outro coeficiente é 4, o outro coeficiente é 1, o outro coeficiente é menos 2, e eu sei aqui que a raiz é o menos 1. Como que a gente utiliza o dispositivo de Breuer-Ruffini? Sempre repito aqui o primeiro número, então aí eu vou multiplicar pela raiz e eu vou somando nos coeficientes. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1 mais 4 vai ficar 3. 3 vezes menos 1 vai ficar menos 2, 3 vezes menos, já estou pensando na resposta, né? 3 vezes menos 1 dá menos 3 mais 1 é igual a menos 2. Depois, menos 2 vezes menos 1 vai dar 2, 2 mais 2 igual a 0. Só confirma, claro, que o menos 1 é raiz.
Então, o que significa? Eu transformo esses coeficientes em uma equação do segundo grau. Então, a gente teria y ao quadrado mais 3y menos 2, isso daqui igual a zero. Bem, aqui no caso, vou utilizar a fórmula de Bhaskara, né, ou a forma de resolução de equação de segundo grau. Olha que nome mais chique. Então, a gente vai ficar com y igual a menos b, então fica menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, de 9, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que vale menos 2. Fechou. E tudo isso dividido por 2 vezes a, ou seja, dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar menos 3, mais ou menos. Deixa eu fechar aqui, para você não achar que eu deixei esses caras lá fora. Menos com menos vai ficar mais. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 mais 9 é igual... 8 mais 9 é igual a 17. Então, vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 17 dividido por 2. Aqui, pessoal, a gente vai gerar duas respostas, certo? Então, a gente vai ficar com y igual a menos 3 mais raiz de 17 dividido por 2. E depois a gente vai ter aqui a opção de y igual a menos 3 menos a raiz de 17 dividido por quanto? Dividido por 2. Pessoal, agora o que a gente tem que ver? Qual desses y está, né, fica dentro da minha condição? Perceba, ele não pode ser negativo, né? Por quê? Lembra que o meu y ele é um cosseno ao quadrado. Como o meu y é um cosseno ao quadrado, ele não pode ser negativo. Então, esse cara aqui, para mim, ele também não vai servir, porque ele é negativo. Então, esse aqui não serve. Não serve. Ok, então significa que eu vou pegar esse y aqui para analisar. Então, vamos aqui, ó, vem comigo, me abandone. Então, a gente vai ter y igual a menos 3 mais a raiz de 17 dividido por 2. Certeza que esse cara aqui é positivo. Agora, a gente precisaria verificar, por exemplo, o seguinte, ó, vem comigo aqui, ó. Ó, se eu tenho aqui o cosseno ao quadrado de x igual a y, isso implica que o cosseno ao quadrado de x, ele vai ser igual a esse cara feio aqui, ó, menos 3 mais raiz de 17 dividido por 2. Ok, então significa que o meu cosseno de x será igual a mais ou menos a raiz quadrada de quem? Desse cara feio, menos 3 mais raiz de 17 dividido por quanto? Dividido por 2. Bom, aqui, o que a gente vai precisar verificar? Se esse cara, ele é um número menor do que 1, né? Por quê? O cosseno máximo é 1 e o mínimo é menos 1. Então, se esse cara aqui tiver entre menos 1 e 1, ótimo. Caso contrário, a gente não tem muito o que fazer. Bom, vamos lá. Vamos fazer aqui uma estimativa. Por exemplo, a gente sabe que o 17, ele é maior que 16 e menor que 25, por exemplo. Ok? Então, a raiz quadrada de 17 vai ser maior que 4. Raiz quadrada de 17 vai ser maior que 4 e menor que 5. Se eu tirar 3 aqui, o que isso significa? Significa, então, que 4 menos 3 vai dar 1. Então, 1 vai ser menor que menos 3 mais a raiz de 17, que isso daqui vai ser menor do que 2. Beleza? Então, tirei 3 de todos os lados aqui. Então, se eu dividir por 2 aqui, a gente vai ter meio. Esse cara aqui menor do que 2 e esse daqui também menor que 2. Beleza? Então, o que vai acontecer? Esse valor aqui de dentro vai ficar meio menos, menor que menos 3 mais a raiz de 17 dividido aqui por 2. Isso aqui vai ser menor que 1. Então, com certeza, se eu extrair a raiz, ou seja, né? Olha que questão bonita, cara. Isso aqui é lindo demais, velho. Já não sei porque você já não deixou seu like aí, porque a questão é top. Então, significa o seguinte, se eu extrair a raiz, né, que seria essa raizona aqui, então a gente teria aqui a raiz de meio, né? Então, raiz de meio, menor que a raiz desse negócio feio aqui, ó, menos 3 mais raiz de 17, dividido por 2, isso daqui vai ser menor que a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Né? Porque a raiz, né, a função raiz de x é uma função crescente, então mantém o sinal da desigualdade bonito aqui. Então com certeza esse cara aqui, ele vai ser um número menor que 1. E consequentemente, o do seu sinal negativo vai ser maior que menos 1, sem problema nenhum. Ou seja, em outras palavras, o que aconteceu? Eu consegui achar dois cossenos aqui. Então, se a gente for pensar no ciclo trigonométrico, Walter, mas quem são eles?
Sei lá, cara, a gente não precisa deles, não. Eu sei o seguinte, eu tenho dois valores. Eu tenho um que é positivo, que seria o mais raiz desse negócio feio, e eu sei que eu tenho um que é negativo. Isso é o importante. Ah, se eu tenho esses dois valores, perceba o seguinte, né? Por que eu peguei cosseno? Né? Porque eu estou no eixo dos cossenos. Então, nesse caso aqui, eu teria esse arco e este daqui, e depois eu teria esse arco aqui de cima e esse arco aqui de baixo. Ou seja, pessoal, a quantidade de soluções vão ser 1, 2, 3, 4 soluções. Quem são elas? Deus me livre, né? Sei lá, mas a gente sabe aqui que tem 4 soluções. Olha lá aquela visão bonita para você perceber tudo aquilo que a gente fez. É isso, pessoal. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Ah, deixa eu marcar a alternativa correta aqui. A alternativa é C de cachorrão. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, é claro, né? Então, um grande abraço. A gente se encontra sempre na próxima resolução. Tchau!